Certa feita, Francisco, que veio da cidade de Assis, juntamente com Clara, a sua complementariedade da alma, estavam em suas missões, em suas trajetórias, que beiram dentro do calendário que vocês acompanham, século XII mais ou menos, e enquanto estão na experiência secular à época, Francisco e Clara engrandecem grandes pilares, grandes cristais energéticos neste planeta à época. Francisco, ao se despir, se colocará à disposição, fundando uma comunidade dos franciscanos e assim conectados com a devoção a Jesus Cristo, diante do seu amor incomensurável a Jesus, ao Mestre Jesus. Francisco, que tinha as chagas de Jesus e, consequentemente, tinha um amor incondicional, um amor ágape a esta força, esta frequência, a consciência crística, e foi disseminando por onde passava o que Jesus tinha de mais profundo amor. Francisco amou todos aqueles que eram rejeitados, que eram excluídos das comunidades, principalmente aqueles que à época eram condenados a vivenciarem em cavernas, nas escuridões, afastadas das jornadas urbanas, por possuir a lepra. E então Francisco, dignificando a consciência crística, estava sempre à disposição não só dos pobres, daqueles menos abastados, daqueles que estavam excluídos das mais diversas formas, pois não eram só os pobres de dinheiro, mas sim os pobres também de espírito, os pobres de comportamentos, os pobres de consciência. Então Francisco buscou olhar Jesus nos olhos de todos os seres que assim foi cruzando o seu percurso. E assim todos aqueles homens que assim seguiram a Francisco, denominados como os franciscanos, aqueles que seguem a Francisco, se associaram também em infinita forma a Clara, que chega para somar ainda a mais os trabalhos espirituais direcionados, formando diante das mulheres as clarissas, ou seja, mulheres que seguiam Clara. Franciscanas, muitas vezes chamadas, mas Clara funda a congregação, a Ordem das Clarissas, e a Ordem das Clarissas também vai nas profundezas dos porões da sociedade, buscando pelos excluídos, buscando por aqueles que não eram enxergados, buscando por todos aqueles seres que estavam em suas experiências humanas, condenados e condenadas ao ostracismo. Então, caríssimos, as clarianas e os franciscanos representaram grandes pilares energéticos, verdadeiros cristais encarnados neste planeta, pelo amor e reverência ao Mestre Jesus, pelo amor e reverência a Jesus Cristo, trazendo a cristandade em tudo que eles faziam, não só pelo ato de ruptura com o seio familiar, que à época, famílias abastadas, mas pela iluminação de enxergar a vida no essencial, por meio das suas vestes e por meio dos seus votos principais de honrar e disseminar a palavra de Cristo, honrar e disseminar o propósito de cada um nas suas lamparinas oportunas, honrar os seus propósitos dignificados com a coletividade humana, honrar os propósitos no aconchego do ato fraternal para com os animais, honrar efetivamente para que todas as palavras brotadas pelos seus lábios possuíssem a iluminação da Mestra Maria, do Mestre Jesus, similar como
Maria Madalena e o Mestre Jesus de outrora, Clara e Francisco, Jesus e Maria Madalena, como se novas formas de mestres assim encarnados, muitas vezes deturpados por o seu amor mal interpretado, colocando como se houvesse algum amor, envolvimento carnal, mas como todos os mestres, assim não precisava vivenciar tal amor da carne, mas sim um amor ágape, um amor que suplantava todas e quaisquer estruturas da experiência humana, pois era um amor conectivo, um amor que se estruturava em alicerce espiritual. Clara amava profundamente a Francisco e Francisco amava profundamente Clara. Assim como o sol engrandece a lua, Francisco engrandecia a Clara e Clara engrandecia a Francisco. E com isto, caríssimos, a esta trajetória destes dois pilares, desses dois cristais encarnados, trazem boas aventuranças à época. A oração de São Francisco que vocês direcionam, colocando onde não houver isso, que haja isso. Onde eu não houver isso, que eu leve isso. Pois é dando que se recebe. E então, caríssimos, se você não se coloca, você não se abre à disposição do campo espiritual, daquilo que você se coloca verdadeiramente em profundo aconchego do seu coração, fica dificultoso o caminho de receber. É doando que se recebe, é dando por uma mão sem enxergar o que a outra está a fazer e não retirando, é ativando cada vez mais o ato fraternal, ativando o ato que você se conecta com o outro em profundo ser, tão quanto em importância quanto você. O planeta jamais pode dormir dentro de uma tranquilidade, sabendo que não existe uma forma equânime de todos os seus residentes, de todos os seus moradores, dos seres humanos que aqui estão em morada, em residência aqui no planeta. A tranquilidade somente ocorrerá na nova Terra, quando a quinta dimensão efetivamente estiver instalada no planeta Terra, em que a pulverização do amor fraternal se estruturar ainda mais dentro deste planeta e que o respeito a todas as formas, todas as espécies, a todas as frequências, aos bafejos de plantas, animais e todas as espécies humanas manifestadas em uma contemplação majestosa. Bem-aventuradas a todas as pessoas que recebem os bafejos de Clara, os bafejos de Francisco e conseguem compreender o que o amor ágape pode estruturar na sua jornada. Olhar com os olhos de Francisco, olhar com os olhos de Clara, unindo-os como só uma única alma fosse. A frequência da complementariedade do masculino e do feminino na contemplação dos mestres e mestras a serem encarnados dentro deste planeta. Assim como os Exus e as Lebaras, Exus Pombagiras, complementos divinos na estruturação da proteção divina. Os caboclos, as caboclas, todas as formas naturais chamadas de orixás e assim alicerçadas na estruturação das formas das iabás e dos oborós. Tudo isso estruturado dentro da unicidade, da estruturação de que tudo que há de forma natural, revestido dentro deste planeta, existe uma complementariedade. Hermes, ao estruturar as suas leis herméticas, assim já traz a forma do gênero, da correspondência, da vibração. E quanto mais vocês vão vivenciando não só as leis herméticas pelo saber, mas sim pelo vivenciar. Os semelhantes atrairão os semelhantes. E assim como Clara atraiu Francisco, Francisco em conectividade com Clara, na manifestação de unicidade similar a Jesus e a Madalena,
diante da manifestação de divinos mestres e saberes, tranquilizadores desta trajetória, não para necessariamente ser em essência tais mestres, mas para aprender com o farol, com esta luz deixada por tais mestres. O que Francisco deixou para vocês? O que Francisco deixou para a humanidade? O ato de permanecer em simplicidade, de enxergar Deus na simplicidade da vida. Deus está no simples da vida. Cada passo em que você dar na sua jornada, você que deva enxergar Deus em manifestação, que quanto mais em matéria você possua, mais auxílio à coletividade você deve produzir. Pois assim, caso não seja desta sintonia, há uma dissociação daquilo que te reveste em propósito para esta jornada. Pois a matéria, se serve também a matéria, deve ativar cada vez mais ao plano fraternal, pois não adianta o acúmulo de matéria sem você fazer a redistribuição para as pessoas que estão em desequilíbrio. E somente aquilo, atos pequeninos, pouco a pouco, gotícula por gotícula, pode edificar um novo mundo, um novo planeta, uma nova forma de existir. Se você desacredita que talvez você fazendo isoladamente não será capaz de transformar tantas outras coisas, simplesmente faça a sua parte. Não esteja sempre aguardando que o coletivo e muitas pessoas façam para que você comece a fazer. Simplesmente faça você. Seja o farol a partir de você, assim como Francisco e assim como Clara foram faróis a iluminarem os franciscanos, seres que assim seguem Francisco, e assim as clarissas, seres que seguem Clara, e os seus ensinamentos divinos e oportunos, pois em estruturação de lucidez, muitas vezes vocês podem ser colocados como pessoas loucas, como pessoas em desequilíbrio, por estarem em trajetórias de auxílio à fraternidade, de auxílio ao coletivo, de um olhar com as lentes diferenciadas para enxergar os animais, as plantas e os demais seres humanos, e assim serem colocadas como pessoas excluídas ou taxadas como pessoas em intranquilidades mentais. Mas, caríssimos, não há melhor lucidez do que vivenciar o seu propósito, jamais aguardando a aprovação do outro, jamais aguardando o que o outro venha a validar com vocês, pois em verdade é entre você e Deus. E no momento do seu desencarne, é uma porta que você passará sozinho, sozinha, com todas as suas experiências e trajetória humana. Tudo aquilo que você edificou, tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você engrandeceu em seus pensamentos, tudo aquilo que você tornou como hábito na sua jornada, tudo aquilo que você colocou em realidade, seguirá contigo. Tais valores seguirão. Todas as sementes plantadas ficarão e você levará a essência de cada semente.